Você já deve ter ouvido falar sobre o tal do Fine Wine, já ouviu falar? De envelhecer como vinho. Vinho, conforme ele vai ficando mais velho, ele fica melhor. Dizem que com as placas da AMD é assim também. Conforme as placas da AMD vão ficando mais velhas, elas vão ficando melhores, porque os drivers vão ganhando mais performance. Mas será que isso é uma lenda urbana? A gente já viu isso em algumas gerações atrás, nas RX 5700 XT, em RX 580 e vários outros modelos, que depois de algum tempo ficaram melhores que as placas da NVIDIA. Agora a pergunta é, isso é mérito da AMD, demérito da NVIDIA ou um equívoco na hora de interpretar as informações? Será que isso aconteceu nessa geração? Porque agora a 9070 XT parece que é melhor do que uma 5070 Ti. Você consegue a versão do Windows original no seu PC com 25% de desconto. É só fazer o seguinte, escolha entre o Windows 10 ou o Windows 11 nos links que estão na descrição para acessar o site da GVGMall e faça o login. Logo depois, coloca o cupom UNLOCK para ganhar o desconto. Envia o pedido, escolhe como vai pagar e pronto. Agora é só você ir no seu e-mail, copiar a chave que você recebeu, digitar aí no seu sistema ativação ou activation, se tiver em inglês, cola a chave e tá ativado o seu Windows. E eu tenho uma dica extra, com o mesmo cupom UNLOCK você também consegue um desconto no pacote Office, além de moedas, itens e cartões de jogo. Confere lá no site da GVGMall, os links estão na descrição desse vídeo. Não sou eu que tô falando isso, tá? Inclusive os testes foram feitos pelo Hardware Unboxing. Mas é interessante a gente falar sobre isso porque é tipo uma lenda urbana do hardware há muitos anos já esse negócio. Você já deve ter ouvido falar, não, os drivers da AMD são muito melhores porque as placas da AMD depois de um tempo elas envelhecem melhor. Foi verdade por alguns motivos no passado, como por exemplo na época das R9 390, elas tinham 8 GB de VRAM numa época que era basicamente 4 GB era o padrão. Então elas acabaram envelhecendo melhor no sentido de que jogos que exigiam mais VRAM conseguiam rodar melhor nessas placas do que as concorrentes da época. Mas as GPUs já tinham envelhecido bastante, né? E envelheceram muito mal essas placas, inclusive, ou seja, perderam muito performance, ou deixaram, né, de ganhar performance, porque elas ficam com a performance que elas sempre tiveram. E essa conversa do driver, ela sempre volta a cada nova geração. E agora a gente teve meio que uma comprovação desta teoria. E é curioso porque isso vai de frente com uma outra situação que nós tivemos com a nossa análise da 9070 XT comparado com a 5070 Ti. Pra quem não lembra, no lançamento da 9070 XT, ela ficou atrás da 5070 Ti. Ela ficava coisa de 4% provavelmente ali atrás, dependendo dos reviews, né, de 4 a 6% atrás da 5070 Ti. Eles refizeram os testes agora, depois de alguns meses do lançamento, retestaram a 5070 Ti e a 9070 XT, e o que eles notaram foi um ganho de performance da 9070 XT. Mais do que da 5070 Ti, mas também a 5070 Ti teve ganho. Uma parte provavelmente passou meio despercebida. Então, dando uma olhada aqui nos drivers novos, comparados com os resultados do review, a gente tem aqui a 5070 Ti ainda à frente no Jedi Survivor em Quad HD. No Plague Tale Requiem tivemos aqui um ganho da 9070 XT, que agora tem a mesma performance da 5070 Ti, enquanto que no lançamento ela tinha menos performance. Cyberpunk 2077, a 9070 XT agora tem mais performance do que a 5070 Ti, ela fica à frente da 5070 Ti em performance. A 5070 Ti ficou basicamente na mesma, ela ganhou um pouquinho mais de performance, ganhou um pouquinho na mínima, um pouquinho na média. Dying Light 2 em DirectX 11. Bom, na verdade ficou na mesma, né? Se você considerar 104 para 904, 118 para 116 são 2 FPS, deu uma oscilação mínima, basicamente a mesma performance. O Dragon Age The Veilguard Dragon Age 5070 Ti ganhou performance, 92 FPS, a 9070 XT ficou na mesma. Spider-Man Remastered, esse aqui é complicado. Se você notar, a 9070 XT agora é muito mais rápida do que a 5070 Ti. 5070 Ti teve um pequeno avanço de performance aqui. O problema é que o Spider-Man Remastered, pelo menos pra gente até tirou ele dos comparativos, porque ele tá apresentando resultados muito instáveis, por motivos X, mas o Spider-Man Remastered a gente até removeu dos nossos testes porque ele tava dando resultados inconsistentes demais, principalmente na série 50 da NVIDIA. Claro, nos nossos testes também o Spider-Man ele teve um ganho absurdo de performance, né, muito maior, e não parece corresponder à realidade, né? Hogwarts Legacy. Aqui nos últimos drivers, a placa da AMD deu um salto, saiu de 130, foi para 153, a placa da NVIDIA se manteve com a mesma performance. The Last of Us Parte 1, 5070 Ti, na verdade, perdeu performance e a placa da AMD ficou na mesma. Ela perdeu alguns FPS aqui. Star Wars Outlaws. Mais ou menos a mesma performance, 60 ganhou um pouquinho de performance, a 9070 XT ganhou 2 FPS, ela ganhou um pouquinho na mínima, ficou com a mesma performance da 9070 XT. Meio que equilibrou, né? Starfield. Em Starfield, a 9070 XT igualou a performance da 5070 Ti, que perdeu um pouquinho aqui, mas dentro da margem de erro também. Delta Force teve um ganho de 14%, então foi um ganho bem grande ali, na verdade, né, saindo de 160 para 183, melhorou bastante. Da NVIDIA, ela perdeu um pouquinho de performance nos últimos drivers, bem curioso. God of War Ragnarok, 10% de ganho aqui, se comparado com o driver de lançamento, 180 FPS contra 165, e a da NVIDIA ganhou um pouquinho de performance, estava com 161, foi para 165, mas a da AMD ganhou muito mais. Counter-Strike 2,
CS2. Aqui a 5070 Ti, ela ganhou um pouquinho de performance, ganhou na média, na mínima, e a 9070 XT ganhou muita performance, 531 e 327. Stalker 2. Aqui no Stalker 2, a 9070 XT ganhou bastante performance e agora ela tem basicamente a mesma performance da 5070 Ti, uma média e uma mínima melhor, na média um empate técnico, na mínima uma mínima bem melhor. Warhammer Space Marine, 5070 Ti ganhou bastante performance, de 84 foi para 114 e a 9070 XT foi de 98 para 108. As duas ganharam performance, mas aqui a 5070 Ti é que teve um salto absurdo, vai entender. Isso aqui eu tô vendo em Quad HD, tá? Mas eles testaram em 4K também. Aliás, se quiser ver o teste completo, vai lá no canal, né, do Hardware Unboxed ou no site deles, no TechSpot, dá uma olhada. Black Ops 6. Cara, a 9070 XT já tinha mais performance que a 5070 Ti, mas agora ela tem mais performance ainda. A 5070 Ti ganhou pouquinho FPS, quase nada. Foi um salto considerável aqui, né? Aqui a média dos 16 jogos que eles testaram em Quad HD, a 9070 XT ganhou 9% e a 5070 Ti ganhou 2,5%. Sim, a placa da AMD ganhou mais performance, mas por outro lado dá pra se considerar também que ela foi lançada com performance faltando. Tecnicamente, um ganho de driver não é porque você encontrou mais performance na sua placa, é sim porque a performance já estava lá e você tinha um driver no lançamento que não era capaz de entregar aquilo que o seu produto oferece. Nossa, olha só, vamos dar um tapinha nas costas do time da AMD. Não, porque a AMD tá fazendo isso fazendo séculos. Ah, por que com a Intel foi diferente? Com a Intel todo mundo bateu palma e deu tapinha nas costas, porque a Intel acabou de lançar suas placas de vídeo. É um time que não tem toda a experiência, todo o know-how que tem o time da AMD. E isso acontece em todas as gerações de placas de vídeo da AMD, não é uma ou outra, é em todas as gerações de placa de vídeo. Lança a placa e depois eles vão lá e corrigem o driver, ou seja, o driver sai todo torto e depois eles, ganhou performance. Ou seja, você comprou a placa, você tem que esperar 6 meses, 3 meses, sei lá quanto tempo for pra você ganhar a performance que a placa deveria ter. Não faz sentido. Pra quem vai comprar agora, muito bom, muito bacana. Pra AMD, que vacilo, porque nos reviews de lançamento, que é o que todo mundo assiste, esses re-reviews, eles não têm a mesma quantidade de visualização que tem os reviews. As placas da AMD estão com uma performance melhor. Ou seja, nesse cenário, por que você compraria na 5070 Ti pagando mais caro se a 9070 XT tem mais performance? Ou, na pior dos cenários, tem a mesma performance? Por que você faria isso? Ah, mas tem o Ray Tracing, verdade, tem o Ray Tracing, a 5070 Ti vai sair provavelmente melhor ali e tal, mas as placas da AMD, eles tiveram um conserto de driver, eles arrumaram o driver, não é que, é melhor e não sei o que, não, eles arrumaram um negócio que saiu todo errado, vocês entendem? Então qual que é a vantagem de você comprar um produto que vem faltando pedaço? Ah, mas depois deram e não sei o que. Não, cara, você comprou o produto, ele tem que vir funcionando. Aí a placa da Nvidia perdeu performance em alguns. É verdade, é meio bizarro. Mas na média ainda teve um ganho de 2,5%. Então ali foi pequenas correções. Aí de um lado do outro, no afinamento ali ganha um pouquinho, perde um pouquinho, mas tá mais ou menos na mesma. E outro, tem alguns jogos ali que parece que tava quebrado. Tipo no CS, pô, tudo aquilo de ganho não é ganho. É que a placa já era capaz de fazer aquilo e tava quebrado, né? No Black Ops também teve um baita ganho. As placas da AMD normalmente já tem mais performance. E o mais curioso nisso é que se vocês pegarem, por exemplo, em que jogos ela teve ganho, quantos por cento? 3%. A média ficou aqui na casa dos 10, 12% de ganho. Mas teve jogo que teve 27%, 23%, 18%, 14%. Isso tudo uma correção de driver. E do lado da Nvidia parece que ainda tem espaço para eles darem uma consertada. É estranho que assim, a Nvidia não tem esse histórico de ter problemas com drivers. E agora a gente viu muitos problemas com drivers. A AMD tem um histórico de problemas com drivers, mas eles já lançam meio que... Parece que eles lançaram no safe mode, assim. Tipo, vamos lançar no modo seguro, que se der uma merda, pelo menos não tá tão no limite assim. E funcionou, a gente não viu problemas graves com os drivers da AMD no lançamento. Nos nossos testes, a 9070 XT, na verdade, ficou à frente da 5070 Ti. 6% à frente. E aí todo mundo, mas tá errado, porque aqui é o único lugar que deu tal. Sim, porque o nosso teste era um teste muito mais recente do que os testes de lançamento. E a gente tá usando uma 5070 Ti de referência, que usa os clocks de referência, com uma 9070 XT overclockada. Porque é o que a gente tem à disposição. Eu não tenho dois modelos de referência. Então eu ainda falei isso no vídeo. Falei, galera, pelo menos 1 ou 2% você pode colocar na conta do overclock, que é o máximo que você vai conseguir. E tem um aumento de TDP razoável do modelo que a gente testou, que é o Taishi. Esses foram os modelos, 5070 Ti Prime, que usa ali os clocks de referência, e a gente usou a 9070 XT Taishi, que é um modelo overclockado de fábrica. Então esses 6% aqui, é bizarro, porque é difícil a gente conseguir bater os mesmos do Hardware Unboxed, porque a gente não faz os mesmos testes dos mesmos jogos nas mesmas condições. E deu 6%. E muita gente questionando, falou, só aqui que deu essa diferença. Em todo lugar a placa da Nvidia é melhor. Tá, é por isso que tem que ter vários testes, porque as coisas mudam. E aqui o nosso teste tá perfeitamente correto, porque os nossos testes são mais recentes. A gente fez há menos de 2 semanas esses testes. E quando a gente viu isso, não imagine que a gente falou, legal, normal. A gente falou, peraí, tem uma coisa errada. Todos os testes que a gente viu, ela tava atrás. O que aconteceu? A gente foi, testou, ela falou, mas estamos certos de que esse teste aqui, ele tá válido, se tá válido, então manda ver.
E é isso que vai acontecer sempre. É por isso que é importante ter vários reviews, né, com vários pontos de vista diferentes. Agora, se isso é bom ou é ruim, eu vou deixar com vocês. Vocês acham que é vantagem você comprar uma placa que depois vão consertar o driver, que você vai ganhar performance? Ou vocês acham que o correto era a placa já sair com aquela performance? Deixem aí nos comentários, porque eu vi muita gente falando assim, não, isso não é... Tudo bem, eu também concordo, eu acho que não é um ganho de performance, eu acho que não é um mérito, é um demérito. É sinal de que eles não foram competentes o suficiente para no lançamento eles conseguirem fazer isso. Também é importante deixar claro que essas melhorias que aconteceram não são única e exclusivamente um mérito do driver da AMD. Claro que ele provavelmente tem um fator bem importante na hora de trazer essa performance, mas existem outros fatores, como por exemplo atualizações em jogos, atualizações do Windows e por aí vai. Não é só um fator, não dá pra gente colocar todo o mérito aí nas costas da AMD, mas é fato que alguma coisa melhorou no driver para trazer esse ganho de performance. Visto que do lado da Nvidia, apesar dos ganhos de atualizações do Windows, atualizações dos jogos, a melhora não foi tão grande assim. Então a gente até teve, né, um ganho em alguns casos, mas também teve perda de performance em alguns casos ali da Nvidia. Então dá pra dizer que é o conjunto das coisas e é difícil determinar especificamente o que é. É claro que o que tá sendo mostrado pelo Hardware Unboxing é a performance com o driver inicial e com o driver agora, depois de alguns meses, mas não é só isso que influencia na hora desse ganho de performance. Mas deixa aí nos comentários o que vocês acham, se vocês acham que é uma vantagem das placas da AMD. E nesse cenário, inclusive, da 9070 XT agora, você compraria AMD ou você ainda iria de Nvidia? Deixa aí nos comentários. Aproveita, deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos.